Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Academia Dynamics. Eu sou o Rodrigo Reis e hoje falarei sobre o Customer Service do Dynamics 365. Mas antes, peço que se inscreva no canal, dê um like no vídeo e compartilhe. É importante esse compartilhamento, é importante o seu like, que ajuda no crescimento do canal e faz com que nós trazemos melhores e mais conteúdos para vocês. Bem, gente, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela. Vamos falar um pouquinho sobre o Customer Service, alguns pontos importantes. Lembrando que é um vídeo de introdução, tá? Falaremos mais sobre esse assunto, teremos maiores detalhes, mas para quem não conhece, quem quer relembrar algum conceito, alguma particularidade do Customer Service, por favor, assista ao nosso vídeo. Se for o caso, deixe um comentário aqui embaixo. Aqui na nossa descrição tem os nossos canais de comunicação, nosso Telegram, nosso WhatsApp, nosso LinkedIn. É fácil nos encontrar, ok? Bem, compartilhando a tela, vamos seguir aqui com o nosso conteúdo. Bem, pessoal, vamos lá. Essa telinha aqui que está sendo exibida é um aplicativo de hub do SAC, ou seja, é um aplicativo que faz parte da estrutura do Customer Services. É interessante falar que esse aplicativo de Customer Service, o nome dele traduzindo, estamos falando de atendimento ao cliente. Tá? Então, esse tipo de aplicativo, que é um do tipo de modelo Model Drive, ou seja, nosso aplicativo baseado em modelo, ou seja, ele é personalizável, você consegue alterar algumas coisas, e até com codificação bastante coisa. Mas, pensando na maneira nativa, estou falando de um aplicativo que ele foi feito para que você tenha uma melhor interação com o seu cliente final. Que no caso, você tenha o seu cliente, consiga registrar atendimentos. E esses atendimentos, eles podem ser relacionados ao histórico do seu cliente. Então, imagina que você vendeu um produto ao seu cliente final e você precisa prestar uma garantia. Imagina que você tem uma central de atendimento e os seus clientes entram em contato exatamente para abrir uma ocorrência, né? Abrir um ticket, um chamado, e você precisa registrar isso. Lembrando que você, nessa situação, você precisa colocar o nome do seu cliente, né? O nome da empresa do seu cliente. É interessante ressaltar que você tem que colocar o tipo, o assunto, qual o assunto que o cliente quer tratar contigo. Também é legal que nessa aplicação, nesse momento de interação que você fala com o seu cliente final, né? Simplesmente você vai ter uma tela aqui no qual você vai ter todo o histórico de interação. Digamos que seu cliente entrou em contato às 11 horas da manhã e ele falou com o atendente, falou com o responsável, tal. De repente, dentro dessa ocorrência, dessa ligação, né, vai ter um histórico dentro da linha do tempo. Um dado momento, alguns minutos depois, é enviado um e-mail automático a esse cliente. Esse e-mail também pode ser referenciado na linha do tempo, ou seja, toda a interação que você tem com seu cliente é registrada de uma maneira bem intuitiva. Olha que bacana. Aqui é uma telinha de ocorrência, ou seja, é onde a gente trata o nosso cliente final, onde a gente recebe as primeiras interações, digamos assim. Vou criar aqui como exemplo, vamos lá, exemplo, tá? Atendimento, academia, Dynamics. Bacana. Aqui é um número de ocorrência, ele é preenchido automaticamente e repare que esse campo é apenas um campo de leitura, eu não consigo alterar essa informação. Bem, eu tenho um assunto. O assunto é legal, é que eu posso montar uma árvore de assunto. Imagina assim, um cenário que é possível, só para a gente entender todo o conceito. Digamos que eu tenho um assunto chamado manutenção de computador. Bacana. Aqui apenas está escrito assunto padrão, mas só para a gente entender o cenário. Nessa manutenção de computador, eu poderia expandi-la e lá eu poderia ter várias coisas. Por exemplo, defeito no HD, defeito na memória, falha no funcionamento do sistema operacional, instalação do Office, não sei, poderia ter diversos assuntos embaixo da manutenção do computador. Poderia ter um outro assunto. Esse assunto poderia ser problemas de energia, né? Estabilizador, e embaixo dele, estabilizador não liga, fonte do computador não acende, ou seja, eu poderia colocar diversos assuntos correlacionados. Então, eu vou montando uma árvore de assunto. Lógico, no nosso cenário de demonstração, tem apenas o assunto padrão, mas, sistemicamente, você pode cadastrar diversos assuntos e, assim, aumentar aí o leque de possibilidades quando o seu cliente entrar em contato contigo. Aqui eu tenho um cliente, eu posso selecionar a empresa no qual. Interessante que esse tipo de campo é um relacionamento especial. Nesse mesmo campo, eu consigo relacionar diretamente a uma empresa, ou seja, a tabela de conta, ou simplesmente a uma tabela de contato.
Nesse caso aqui, eu vou pegar apenas uma empresa cadastrada. E o legal disso é que ele já tem um formulário aqui, um card, ele traz um resumo de quem é esse cliente aqui, tá? Bacana. Aqui eu posso colocar qualquer origem, digamos que o cliente entrou em contato via telefone, né? Aqui também é legal. Nesse ambiente não existe produto, mas você poderia fazer uma referência a qual produto que está relacionado a esse cliente. Isso é legal, que a gente entra no conceito de direito, que o cliente tem permissão ou não de abrir uma ocorrência contigo, quais são as possibilidades. Bem, essa parte aqui é um conceito bem legal que a gente vai falar em outros vídeos. E aqui vou colocar apenas uma descrição. Problemas, tá? A rede. Bacana. Coloquei essa informação, coloquei o nome do cliente, tá? Se eu mudar de aba, algumas informações estarão disponíveis aqui para eu poder fazer alguma alteração, outras não tem problema algum, tá? Aqui eu tenho o cliente, poderia selecionar aqui o contato desse cliente, ó. Coloquei aqui o contato, novamente tem um produto direito, um outro assunto, um outro vídeo, falaremos sobre esse ponto também. Aqui tem um tipo, né? Qual que é o... Essa ocorrência é o quê? É uma pergunta, é uma solicitação, é um problema do cliente. No caso aqui, vou colocar como problema também, tá? E aqui tem assim, ó, ocorrência principal. O que que significa isso? Imagina a seguinte situação, tá bom? Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, tá? Tivemos um problema de blackout de manhã, tá? De madrugada, em alguns lugares, e ficou sem energia. Digamos que eu tenho diversos aparelhos aí ligados aí, servidores ligados de uma maneira on-premise, ou seja, vários clientes têm esses servidores lá no seu porão lá, e não pode ser desligado por nada. E, infelizmente, alguns no-breaks não seguraram e imagina que esses servidores foram desligados. Então, na hora que isso acontece, os operadores lá que simplesmente trabalham no primeiro horário, poxa, está fora aqui o servidor, está indisponível por causa da energia, começaram a entrar em contato com uma empresa, no qual ela presta todo o suporte dos servidores, tem que manter tudo no ar, etc, etc. Numa situação dessa, digamos que eu tenho 10 lugares afetados. Tá? Na hora que eu receber uma primeira ligação, eu vou criar uma ocorrência. Bacana. Digamos que os outros 9 lugares entraram em contato também. O que eu vou fazer? Posso criar uma ocorrência primária e deixar todas as secundárias relacionadas. Isso é legal, que depois eu posso configurar um efeito cascata. Na hora que eu encerrar a primeira ocorrência, todas poderão ser encerradas automaticamente. E aí, pensando até um pouco mais fora da caixa, eu poderia ter um flow que na hora que eu encerro uma ocorrência, simplesmente é enviado e-mail para o cliente com a justificativa do encerramento, copiando as informações que foram colocadas na ocorrência. Então, lógico, isso é um cenário. Um outro cenário que imagina que eu tenho uma empresa, e essa empresa aí eu tenho diversas filiais, tá? E eu tenho um problema principal lá nas contas de e-mail dos servidores, tá? E simplesmente esse problema foi aberto pela central, só que todas as filiais são afetadas. Na hora que eu abrir uma ocorrência para a central e as filiais entrarem em contato, vou criar ocorrências secundárias relacionadas à primária. Então, isso ajuda bastante hein, no entendimento, no relacionamento e, lógico, né, no histórico do que está acontecendo aí sobre as ocorrências. Bem, nesse cenário aqui, então, não tem ocorrência primária. Então, principal, vou deixar para lá. Tá? Aqui eu tenho se foi escalonado ou não, também não vou colocar nenhuma informação. Se caso sim, colocaria uma data, a data de acompanhamento poderia colocar também, perfil social. E aqui tem um ponto bem legal, que a gente fala sobre SLA, né? Nosso serviço de contrato de nível de serviço, né? Ou acordo de nível de serviço. Isso pode variar bastante conforme a tradução. O importante é que a gente representa aí o contrato de serviço ao seu cliente, você vai definir o tempo de atendimento e tudo mais, que é um assunto mega interessante, né, relacionado aí com os KPIs que a gente pode colocar, que é o nosso identificador de performance também de atendimento, que é um assunto que a gente falaremos aí em outros vídeos também, que é interessante e bem relacionado aí à ocorrência. Nesse caso, não vamos colocar nada. Aqui eu posso colocar aqui relacionamento com outras ocorrências, tá? Aqui vai ter a parte de SLA, que é bem legal, SLA, KPI, como eu já comentei. Em outros vídeos falaremos sobre esse assunto com maiores detalhes. Bacana. Então, aqui em ambiente sem personalização, eu posso simplesmente dar um salvar. E aqui em tela, ele vai carregar a ocorrência. Então, existe um processamento das bastidores, a informação é salva no banco de dados em nuvem. E olha que bacana, gente. Então, aqui eu tenho uma ocorrência, o campo de número foi preenchido automaticamente. Aqui eu tenho uma linha do tempo, que ele vai exibir aqui as informações. E a partir daqui eu posso colocar diversas coisas.
Recebi uma ligação do cliente, ou entrei em contato com o cliente, poderia colocar uma atividade rápida aqui, só para registrar isso, né? Ligação do cliente, tá. Bacana. No caso aqui foi uma entrada, o cliente entrou em contato, né? Poderia colocar o número do cliente aqui, poderia colocar a descrição do que foi tratado, o cliente com dúvida, o tempo. Bacana. E eu vou simplesmente aqui fechar aqui a minha atividade somente para computar, tá? Olha só que legal. Eu tenho aqui uma ligação feita pelo cliente e tal, e eu posso simplesmente fechar ela, né? Já atendi, foi concluída, tá tudo certinho, eu posso fechar esse telefonema e mesmo encerrando ele, ele continua na linha do tempo. Legal. Aqui em cima eu tenho um fluxo de processo de negócio. Tem um vídeo que eu fiz uma pequena introdução sobre isso. A gente vai retomar esse assunto com maiores detalhes, com possibilidade aí de customizações, que é bem interessante. Mas esse fluxo aqui, ele está na maneira nativa. Você pode personalizar e adequar a sua necessidade de negócio. Nesse cenário, eu vou deixar ele aqui perfeitinho, não vou mudar nada. Identifiquei o cliente, posso ir para o próximo estágio, tá? E o legal daqui, poxa, o próximo estágio, nesse momento aqui, olha, vai atribuir aqui ao Rodrigo, no caso, eu que vou fazer o atendimento, e depois disso eu tenho a parte de resolver. Bacana, mas não é o ponto, tá? Você pode simplesmente resolver a ocorrência, finalizar esse processo, você poderia cancelar aqui na parte superior. Só que além disso, né, se eu falar que o módulo de ocorrência, né, a aplicação de saque, se resume apenas à abertura de chamados, eu estaria diminuindo o potencial da aplicação. Vale ressaltar que essa aplicação ela é bem muito poderosa. Ela trabalha com o conceito de filas, você pode ter filas de atendimento, de fazer o direcionamento. Digamos que eu tenho a fila de nível 1, a fila de nível 2, a fila de nível 3. Tem divisões de áreas, eu tenho uma equipe que é técnica mesmo, de manutenção de computador, de abrir computador, tocar teclado. Eu tenho uma equipe que é de desenvolvimento, poderia ter uma equipe, né, que trata apenas aí com novos projetos. E a partir disso, tá? Imagina que eu posso ter filas distintas para fazer distribuição de casos, de ocorrências, né? Abrir um caso sobre um problema de computador, vai para a equipe de primeiro nível. Abrir um caso que é um bug na aplicação. Bacana, vai para a equipe lá que cuida disso aqui, do bug da aplicação. Abrir um caso relacionado a melhorias da aplicação. Bacana, vai para a equipe de projetos. Lá o GP, né, o PO, vai criar lá uma história, um DevOps, vai tomar um outro caminho exatamente para ser tratado. Bacana. Então eu tenho o conceito de filas, tá? E tem uma coisa muito interessante aqui relacionado ao nosso módulo aqui de atendimento ao cliente, que é a parte de artigos de conhecimento. O artigo é muito importante porque eu consigo cadastrar manuais, consigo cadastrar informações e isso pode ser utilizado no seu atendimento. Imagine que você precise de um checklist conforme um tipo de assunto que o seu operador tem que seguir. Imagine que o seu operador tenha uma dúvida sobre um processo, você pode ter artigos, né, conteúdos, informações que vai ajudar o seu operador a fazer um bom atendimento. Lógico, além disso, quando a gente fala de ocorrências de atendimento ao cliente, se a gente estender mais esse assunto, a gente tem a parte de Omnichannel, que a gente pode casar com esse cenário, ter diversos canais para que o meu cliente final consiga falar com o meu atendimento. Eu posso ter bem cenários conectados ao serviço de campo, ao field service também. Ou seja, o nosso atendimento ao cliente é a parte que eu posso simplesmente ter um contrato com o cliente para um fechamento de um suporte, uma garantia do meu cliente, e também pode ser uma central de recebimento, tá? E eu tenho um conceito tanto de saque e tanto de CAC, que ele pode ser utilizado também nos dois cenários. Então, estou falando de uma aplicação que ela tem a possibilidade, dentro da NES 365, trabalhar com o Omnichannel, tem a possibilidade de ser uma central de atendimento, ou então até como operação de saque. É legal ressaltar que eu posso ter procedimentos cadastrados aqui como artigo dentro da aplicação e isso ser referenciado, ser relacionado com sua ocorrência, tá? Simplesmente você utilizando até um assunto ou então tendo palavras-chave para ajudar na pesquisa. Bem, pessoal, como eu disse, é apenas um vídeo de introdução. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fico à disposição. Peço que dê um like no vídeo, que compartilhe. Qualquer dúvida, deixe o comentário aqui e nos procure na rede social. Beleza, gente? Um abraço e até mais.